E aí, pessoal do Cursando Engenharia, bem-vindos a mais um exercício. Esse aqui é o 8.45. Então, eu vou continuar explicando como é que vai ser feito o corte e para aquelas flexões que a gente tinha, as contribuições de flexões, como é que a gente vai lidar, como é que a gente vai desenhar para esses problemas em 3D. Então, nesse problema a gente tem esse eixo e aqui eu já desenhei a nossa força de 500 newtons na direção Z e aqui está mais ou menos, na verdade está como que ele pediu para a gente trabalhar com os eixos, para onde vai ser o positivo Z, vai ser aqui para a esquerda, e o Y para baixo, e o X que vai estar na direção axial desse eixo. A gente tem 500 newtons no negativo, lá apontando para o negativo do Z, e 300 apontando para o positivo do Y. Se a gente fizer um corte do final até 150 milímetros para dentro, onde vai estar o nosso ponto A, onde a gente quer determinar as tensões, o estado de tensões, a gente vai ter esse cortante VZ para cá, positivo para o Z, o VY, o cortante VY para o positivo de Y e a normal vai estar saindo lá na direção X. Se a gente olhar daqui, lá do X positivo, assim, a gente vai encontrar essa configuração. O Z para a direita, o Y para baixo e o ponto A vai estar nesse ponto que eu estou mostrando aqui. Então, olha só, para a gente encontrar cada um dos esforços internos e esses momentos internos, a gente vai ter que fazer um somatório de forças nas direções e somatório de momentos nas direções para poder encontrar. Aqui, fazendo um somatório de forças na direção X, a gente vai ter que, o normal, esse esforço normal, se a gente fizer o somatório de força na direção Y, a gente vai encontrar que esse cortante, ele está para a direção negativa do Y, está para cima, então a gente vai ter menos 300 newtons. E esse VZ, ele vai estar a 500 newtons e vai estar na direção positiva do eixo Z. Se a gente fizer o somatório de força na direção X, a gente vai encontrar aqui esse momento X, que seria um momento torsor, então a gente não vai ter tensão de desalhamento associada a esse torsor, ele vai ser zero. Isso, fazendo o somatório de momentos na direção Y, a gente vai ter que esse MY é positivo, então ele está para baixo, lá apontando para baixo, 75 newtons vezes metro, já passando para metro, e o MZ a gente vai encontrar 45 newton vezes metro, também positivo, fazendo um momento dessa forma aqui, certo? Então, olha só, o que a gente tem que fazer é associar os nossos esforços internos e também os nossos momentos internos, as tensões de cisalhamento e também as tensões axiais, que vão ser de compressão ou de tração. Então, aqui embaixo eu já desenhei, a gente já estava fazendo o seguinte: a tensão, devido a esse esforço normal, vai ser zero, porque a gente não vai ter nenhum esforço normal, ele vai ser zero. E eu quero agora associar o restante das tensões que vão contribuir para a tensão axial, a tensão que vai ser aquela de compressão ou de tração, os nossos momentos fletores, que são aqueles momentos que vão contribuir, né? Porque o nosso momento, o terceiro momento daqueles três momentos internos para problemas em 3D, ele vai ser um momento torsor. Então, se a gente olhar para o momento MZ, tá? Eu quero o MZ positivo, então eu vou fazer ele saindo do papel e eu estou olhando lá para aquele corte, para esse corte aqui. Então eu estou olhando para o problema assim. Então eu vou ter o X para a esquerda e o nosso Y vai estar para baixo. Eu estou olhando na direção de cima aqui do positivo do Z. Então eu vou ter essa configuração e quando eu olhar dessa forma, como está na imagem bem descrito aqui embaixo, o nosso ponto A vai estar bem aqui no centro, então não vai ter nenhuma contribuição de força, de tensão, desculpa, na direção axial, porque nosso CY aqui da nossa equaçãozinha, ele é igual a zero. O que a gente tem que se ligar aqui, como é que vai ser o formato dessa equação? Se eu tenho esse momento MZ positivo, ele está saindo aqui, ele está fazendo isso aqui com essa face, ele está empurrando a parte de cima aqui para fora e ele está empurrando para fora essa parte de cima e empurrando para dentro a parte de baixo. Então a parte de baixo está sobre compressão e a parte de cima está sobre tração. Então quando esse CY aqui for positivo, ele está aqui embaixo, eu vou ter uma tração. E quando o CY for positivo, para ter uma tração, eu vou precisar, o CY positivo aqui, para ele ter uma tração desse momento, ele vai ter, na verdade ele vai ter uma compressão, isso, a parte de baixo vai ter uma compressão, desculpa. Então a parte de baixo aqui tem uma compressão, para ele ter uma compressão, e esse CY aqui sendo positivo, a gente tem que ter esse sinal menos na frente, certo? Então a gente tem que cuidar isso. Esse sinal que vem dessa equação de flexão, que geralmente é mostrado simplesmente a equação com esse menos na frente,
ele tem um porquê e é devido a esse momento. A gente tem que cuidar quando a gente está olhando esse momento para ter essa coerência de se em cima aqui está empurrando, tem que ter uma tração, e se embaixo está empurrando para dentro, vai ter que ter uma compressão. Então aqui embaixo, para a gente ter uma compressão, tem que ser negativo esse valor. Se esse CY vai ser positivo, a gente tem que esse momento também é positivo, a gente tem que ter esse menos na frente. É daí que vem esse menos. Para o outro problema, para outra flexão que vai ocorrer devido ao momento MY, a gente vai ter que olhar para o momento MY, que é aquele que está indo para baixo. Se a gente olhar para a seção transversal da face, que vai estar sendo fletida, vai estar acontecendo a flexão devido a esse MY aqui, o que acontece é esse desenho aqui. Então, se a gente tem o MY saindo da página, ele está fazendo um momento dessa forma, então ele está empurrando para fora, ele está tracionando a parte de cima, essa parte, e comprimindo a parte de baixo. Então, a gente vai ter que ter compressão aqui embaixo e tração aqui em cima. Para a equação concordar com isso, se a gente tem esse MY, ele vai ser positivo, porque a gente já está desenhando dessa forma. Esse CZ, quando esse CZ for negativo aqui na parte de baixo, a gente tem que ter uma compressão. Então, CZ sendo negativo, toda essa conta aqui vai ter uma tensão de compressão, que é uma tensão negativa. Então, está de acordo, certo? Quando esse CZ for acima desse eixo aqui, a gente vai ter uma tração, então esse número que vai aparecer aqui tem que ser positivo. Então, nossa equação, ela concorda, sendo que aqui a gente vai ter que ter mais. Então, a gente não vai ter o sinal negativo. A gente vai ter que cuidar bastante como que é feito esse corte. Porque a gente está acostumado, como eu falei lá no exercício 8.26, a gente está acostumado ao corte ser feito dessa forma aqui. Daí a gente vai ter o eixo aqui, ou a linha neutra. E a gente vai ter o eixo positivo para cima, por exemplo, vai ter um Y aqui. O que acontece é que quando a gente tem dessa forma aqui, se a gente tem um momento positivo, a gente vai estar empurrando a parte de cima, a gente vai ter uma compressão na parte de cima e uma tração na parte de baixo. Aí, nossa equação, sigma, devido a essa flexão, a esse momento fletor, desculpa, a gente vai ter que ter o seguinte, quando a gente vai ter uma equação que vai ser sempre dessa forma aqui, só que quando esse y ele for positivo, a gente vai ter uma compressão. E para a gente ter uma compressão, sendo que esse momento vai ser positivo, a gente vai ter que ter um menos aqui na frente, certo? Então tem que cuidar isso. A gente está acostumado com essa configuração que geralmente é o que é mostrado. Mas às vezes a gente vai ter que fazer o corte dessas outras formas que eu estou fazendo nesses exercícios. E a gente vai ter que cuidar esses sinais para poder ter coerência nesses sinais. Então, continuando com o exercício, a gente vai ter o seguinte: a nossa tensão, a tensão axial, ela vai ser uma contribuição da tensão normal, do esforço normal, que vai estar fazendo uma tensão normal, a flexão devido ao momento y e a flexão devido ao momento z também vão contribuir. Então, já que isso aqui é zero, essa parte aqui é zero, a gente tem que é zero, e essa parte de CY aqui também é zero, porque a gente viu que o ponto A está bem no meio aqui, certo? Então, se o ponto A está bem no meio, devido à flexão, não vai ter contribuição para essa tensão. Agora, para essa parte de CZ aqui, ela vai ter uma contribuição, porque se a gente olhar o nosso problema, a gente vai ver que esse Z, aí a gente vai ter um ponto A bem na parte de cima. Ele vai estar aqui assim. Isso, ele vai estar aqui em cima. E aí sim a gente vai ter uma contribuição desse momento, porque esse CZ aqui dessa equação para a tensão não vai ser zero. Então a gente vai ter um valor. Aqui embaixo eu já desenhei, já escrevi a equação para o torsor, né? Para o nosso torsor MX, já que esse MX ele é igual a zero, a gente não vai ter tensão de desalinhamento associada a esse torsor. Só para deixar claro, a gente escreveu essa equação. Então, se a gente continuar com o nosso problema, a gente pode fazer o seguinte. Eu já vou escrever como é que vai ficar a tensão sigma só devido a esse momento MY. Isso, é o momento MY aqui, essa equação aqui. Então, a gente tinha MY vezes CZ dividido pelo momento de inércia. Isso. Então, o nosso momento MY é 75 newtons vezes metro, vezes 20 milímetros. Esse 20 milímetros é a distância até esse ponto A, da linha neutra até lá em cima,
porque o diâmetro dessa seção, desse eixo, é 40 milímetros, então a gente tem um raio de distância, que é 20 milímetros. O nosso momento de inércia é aquele que a gente já sabe, para essa seção circular, para seções circulares, a gente tem um momento de inércia, que ele é metade do momento polar de inércia, que é 1/4 de π r na 4. Deixa eu conferir. É 1/4 de π r na 4. Então, isso aí já é tabelado. A gente conhece. E se a gente fizer esse cálculo aí, de acordo com esse raio de 20 milímetros, a gente vai encontrar 1,257 vezes 10 na 5 milímetro na 4. Então, a nossa tensão vai ser uma tensão no ponto A. Como está nesse desenho aqui, ela vai ser uma tensão 11,93 megapascal positiva, então uma tensão de tração, vai estar tracionando esse ponto A. Agora a gente precisa, já que a gente associou isso aos momentos e também ao esforço normal, a gente já viu como é que vai ficar esses momentos, a gente precisa também associar os nossos esforços cortantes. Então, se a gente olhar para o primeiro cortante, a gente pode olhar para o VZ primeiro. Se a gente olhar para o cortante VZ, a gente vai ter a configuração que vai ser a seguinte. Eu vou colocar o Z para cima, a gente vai olhar a seção transversal, daí o Y vai estar para a esquerda. O Y vai estar para a esquerda. O nosso ponto A, ele vai estar aqui assim. Aqui vai estar o ponto A. O que acontece é o seguinte, o nosso VZ, ele está apontando no sentido positivo do eixo Z. Então, ele está apontando para cima. O nosso ponto A, o nosso VZ, ele está aqui assim, ele está apontando para cima. Então, esse ponto A, ele vai contribuir de que forma para a tensão de cisalhamento? A tensão de cisalhamento é VQI, só que o nosso momento estático de área para esse ponto A, o momento estático de área para esse ponto A, ele é igual a zero, porque a área acima dessa linha desse ponto é igual a zero, certo? Então, a tensão de cisalhamento para esse ponto, devido a esse cortante VZ, é igual a zero. Se a gente olhar também para a tensão de cisalhamento devido ao cortante VY, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para o VY, a gente vai ter a seção transversal dessa forma, a gente vai ter o Y positivo para baixo, o nosso VY ele estava para cima, né, porque ele estava no sentido negativo do eixo Z, a gente vai ter o ponto A aqui assim, o nosso VY para cima, e o Z positivo para cá. Se a gente pegar a linha acima desse ponto, a gente vai ter um meio círculo dessa forma, sendo que a distância do centro de inércia disso aí a gente já sabe que é tabelado, que é 4R sobre 3π. Se a gente pegar o momento estático de área disso aí que a gente vai precisar para calcular a tensão de cisalhamento devido a esse cortante, a gente vai encontrar 4R sobre 3π vezes a área desse semicírculo, πr² sobre 2, a gente vai ter 2r² sobre 3. Então, nosso momento estático de área vai ser 5,33, colocando na equação aqueles nossos 20 milímetros de raio, vezes 10 na 3 milímetro ao cubo. Então, a tensão de cisalhamento devido a esse cortante vai ser VQI, e o nosso V era menos 300 newtons, vezes esse momento estático de área que a gente calculou 5,33, vezes 10 na 3 milímetros, dividido pelo aquele momento de inércia que a gente já tinha usado aqui em cima, 1,257, que é esse tabelado 1/4 de πr na 4, a gente vai ter isso aqui, e a gente vai encontrar essa tensão de cisalhamento de menos 0,3183. Então, esse aí foi o nosso exercício para descobrir as tensões, os estados de tensões nesse ponto A. Beleza? Qualquer dúvida, pode deixar teu comentário que eu vou ter o prazer de responder. Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até o final e até mais.